Sejam bem-vindos ao E2. A nossa convidada panorâmica de hoje defende uma cidadania ativa, participada e o voluntariado como parte fundamental da vida das pessoas. Juntou-se, em 1993, ao Banco Alimentar e, mais tarde, tornou-se na face da solidariedade massiva dos portugueses. Preside, desde 2012, a Federação Europeia dos Bancos Alimentares, que alberga mais de 245 bancos. Temos connosco Isabel Joné. Olá, Isabel, muito bem-vinda ao E2 e à Escola Superior de Comunicação Social. A primeira pergunta que eu lhe faço é que, na última ação de campanha de recolha de alimentos, em dezembro, as doações foram menores do que na anterior, o que não era uma coisa que estava à espera, segundo declarações que fez. E os portugueses vão ficar menos solidários, ainda para mais tendo em conta que os indicadores económicos estão melhores? Olá, muito obrigada pelo convite. Aceito sempre os desafios que me são lançados por alunos e aceitei assim esta presença aqui no Panorâmica porque entendo que está no futuro, está nos jovens o futuro e se não apostamos nos jovens e se não acreditamos que com eles vamos conseguir, então ficamos velhos. Pela parte e o dos Banco jovens, Alimentar obrigado. não é velho e, portanto, aqui estou eu. Permite-me discordar, na última campanha não se registaram menos doações, ao contrário, registaram-se mais doações do que na idêntica campanha do ano anterior. Mas queria apenas fazer aqui uma nota. Os bancos alimentares contra a fome existem desde 1991, este ano fazem 25 anos, precisamente 25 anos desde que foi criado o primeiro banco alimentar em Lisboa, e os bancos alimentares existem para lutar contra o desperdício de alimentos, mobilizar pessoas, mobilizar empresas em torno de uma causa que permite dar de comer a quem tem carências alimentares. E, portanto, os bancos alimentares não existem para bater recordes e muito menos para bater recordes de recolha de alimentos quando quem dá, quem contribui para o banco alimentar, são famílias normais que nestas campanhas se associam doando um alimento que vão comprar igual para a sua casa. Aquilo que se tem verificado foi que, no momento em que houve maior crise económica, de facto as doações decresceram. Mas, na última campanha, por acaso, registámos mais 3 toneladas, 3 mil quilos de alimentos na campanha saco e também um acréscimo nos outros canais. Hoje em dia temos a campanha na internet, no online, e também a campanha com vales através da sua ajuda vale. E, portanto, tudo somado, aquilo que nós temos verificado foi que na última campanha, nas últimas 2 campanhas, aliás, houve já um acréscimo das doações. Quando, nos tempos em que houve decréscimo de doações, eu não diria que houve menor solidariedade dos portugueses, ao contrário. E a quantas pessoas neste momento está a chegar a ajuda dos bancos alimentares? A ajuda dos bancos alimentares neste momento chega a cerca de 420 mil pessoas com carências alimentares. São pessoas que são apoiadas localmente por um dos 21 bancos alimentares e os bancos entregam alimentos a instituições, são cerca de 2.600 instituições em quase todo o território nacional. Os números indicam que há pelo menos 2 milhões de portugueses que vivem viver abaixo do limiar da pobreza. E nesse sentido, como é que vê o Estado Social? Em Portugal há 2 milhões de pessoas, indicadores do Instituto Nacional de Estatística, que vivem abaixo do limiar de pobreza, mas muito preocupante é 1 milhão de pessoas idosas que vivem com menos de 270 euros por mês. E, de facto, estas pessoas têm que ser ajudadas. Por um lado, o Estado Social deve ser preservado para chegar, efetivamente, a quem dele necessita, como as pessoas mais carenciadas, mas também aquelas que têm mais dificuldade em, por exemplo, dar a volta à vida quando chegam desempregadas e, portanto, têm um direito que lhe é dado pelo Estado de ter uma vida, os mínimos da sua vida garantidos, e para isso servem os subsídios, como o subsídio de desemprego ou as pensões mínimas, mas, sobretudo, também para aquelas pessoas que não têm nunca mais possibilidade de voltar a arranjar um emprego porque não têm competências, não têm qualificações ou não têm idade. E aquilo que se verifica hoje em dia é que houve um acréscimo da esperança de vida que faz com que as pessoas tenham regimes contributivos que são, por vezes, até inferiores ao tempo em que estão a usufruir da sua pensão de reforma. Aquilo que nós queremos é preservar o Estado Social para
que, efetivamente, ele possa chegar a quem precisa, e iniciativas como as dos bancos alimentares contra a fome e outras muitas instituições de solidariedade social, aquilo que fazem é complementar essa ajuda nos casos onde o Estado não pode chegar. Mas nesse caso, o facto de se cultivar esta política de assistencialismo condiciona o papel do Estado, na medida em que poderia intervir de uma forma mais ativa, ou não concorda? Eu não percebo essa sua pergunta, quer explicar? A questão de, ao permitir que haja uma grande ajuda por parte de pessoas e de instituições que não é o Estado, ou seja, o próprio Estado insiste em que haja essa política de assistencialismo. Isso condiciona o papel do Estado. O Estado fica menos interventivo. Eu não concordo consigo. Em Portugal, toda a rede de instituições de solidariedade social, ou quase toda a rede de instituições de solidariedade social, que presta cuidados, por exemplo, aos mais idosos, às crianças, aos deficientes, aos doentes, é apoiada pelo Estado através de acordos de cooperação. Quando, por exemplo, existe um lar de idosos, cada idoso recebe um subsídio, o lar recebe por cada idoso um subsídio no âmbito de um acordo de cooperação. E, portanto, aquilo que existe em Portugal é, em minha opinião, correto, que é uma descentralização do Estado na prestação dos cuidados. E, portanto, o Estado... Era aí que eu queria chegar, na sua opinião, do Estado Social. O Estado delega nas instituições de solidariedade social os cuidados aos mais carenciados. E isto porque o Estado não tem... o que é isto do Estado? Eu acho que vocês estão precisamente na idade de pensar o que é isto no Estado. O Estado somos nós. E, portanto, somos nós que, com os nossos impostos, contribuímos para que o Estado, para que, através do Ministério da Solidariedade Social, se possam prestar este tipo de apoios. Outras iniciativas, como a Banco Alimentar, as Conferências de São Vicente de Paulo e outras mais assistencialistas, complementam esta ajuda, potenciando esta ajuda, tornando-a mais forte, mas, sobretudo, tornando-a mais próxima. E, portanto, eu sou defensora de que tem que haver uma intervenção de cidadania de cada um de nós, porque cada um de nós é responsável pelo mundo em que vive. E, portanto, eu não delego todas as minhas responsabilidades ou não atiro para cima do Estado como um ente anónimo, excluindo-me dele, mas, pelo contrário, incluo-me nele, fazendo dele parte ativamente. A Isabel Jona faz questão, e é sabido que não ofere qualquer vencimento pelo Banco Alimentar. Assim sendo, a sua profissão é ser voluntária ou há tempo para mais alguma coisa na sua vida profissional? Bom, eu não tenho... Hoje em dia, de facto, a minha profissão é ser voluntária no Banco Alimentar, na Entreajuda, da qual sou fundadora e presidente, e que completa muito a atividade do Banco Alimentar, mas também na Federação Europeia dos Bancos Alimentares. Para além disso, eu tenho 5 filhos e este ano vou ter uma neta, portanto vou ser avó. Já não me sobra muito mais tempo para o que quer que seja, mas dedico todo o tempo que tenho com a maior dedicação e profissionalismo àquilo que abracei e que o faço numa opção que é de toda a minha família. Porque quando se prescinde de um salário, por opção de vida, não pode ser uma opção pessoal, tem que ser uma opção de uma família. Como é que viu toda a polémica de 2012, em que houve petições com milhares de assinaturas para que fosse destituída do cargo? Sentiu alguma ingratidão por parte das pessoas? Não, até porque as petições para que eu permanecesse muitos e bons anos foram muito mais numerosas e dessas não falou. É pena que num curso de jornalismo não haja até esta preocupação de balancear e de equilibrar os dois lados. Porque, há essa preocupação, mas neste caso um negativo, e foi uma polémica que marcou tanto a atualidade e por isso é que eu só me estou a referir a ela. Mas eu sentia mais marcada pela positiva. Veja lá como é que as coisas são. É que o número de assinaturas para a petição para eu ficar foi 4 vezes superior àquela. Agora, aquilo que muitas vezes é ecoado pelos meios de comunicação social é aquilo que vende mais, e eu percebo que seja assim. Eu devo dizer que não me senti minimamente prova disso é o tempo a que está à frente do Banco Alimentar. Sim, não me senti minimamente molestada, até porque eu mantenho tudo aquilo que disse. Nós
como qualquer família, como qualquer Os pessoa. portugueses viveram ou ainda vivem Nós acima não das suas podemos viver possibilidades? acima das nossas possibilidades. E acha que ainda portanto, vivemos acima das nossas possibilidades? Não, eu acho que de alguma forma houve uma maior consciência daquilo que era correto as pessoas até gastarem sem recurso ao crédito. Um dos grandes problemas das famílias é o sobreendividamento. Sobreendividamento que vinha porque havia uma facilidade até no acesso ao crédito que parecia que era facilmente concedido e que se calhar não tinha que ser pago. Eu conheço muitas famílias carenciadas até, que tinham um crédito de 5.000 euros porque pensavam que não tinham que pagar juros e que podiam aceder. Então, houve uma altura em que parecia que tudo era mais fácil e penso que as pessoas hoje veem que não é assim. Até porque o mundo à nossa volta inteiro mudou e porque há uma maior consciência que, de facto, temos que ter cuidado com a forma como vivemos, com as nossas escolhas, até porque os recursos são escassos e, portanto, penso que, de alguma forma, se houve regressar a uma consciência daquilo que dispomos. E isso reflete-se nas famílias, mas reflete-se na forma de viver. O Banco Alimentar movimenta dezenas de milhões de euros e envolve milhares de pessoas. É gerido como uma empresa e como é que se compatibiliza a vertente de cariz solidária com essa gestão? O Banco Alimentar tem que ser gerido com os maiores critérios de rigor de gestão e transparência. E, portanto, aquilo que nós movimentamos são milhões de quilos de comida que nos é entregue e que nos é entregue por empresas, por pessoas, por cooperativas agrícolas, por operadores dos mercados, que confiam em nós para levar esses alimentos à mesa de quem tem mais carências. E, portanto, aquilo que nós procuramos é, por um lado, otimizar todos os recursos, reduzindo ao mínimo as despesas, e isso faz-se, por exemplo, estabelecendo parcerias com empresas de diversos ramos. Por exemplo, todos os seguros do Banco Alimentar são oferecidos, todos os transportes são oferecidos, toda a publicidade e a comunicação é oferecida. Sempre que temos que fazer obras, pedimos ajuda a empresas de construção civil e aquilo que nós fazemos é mobilizar muitas empresas que, no âmbito da sua atividade, querem contribuir para um mundo melhor, que têm a responsabilidade social e que veem no Banco Alimentar um bom canal. Temos as contas auditadas por uma empresa de auditoria, isto sempre pro bono, e o Banco Alimentar é basicamente a sua atividade é basicamente garantida por voluntários. Temos um conjunto de pessoas assalariadas que garantem as atividades básicas, mas todas as atividades possíveis são feitas por voluntários e, portanto, nós temos o menor índice de despesas possível, porque a maior parte é feito com donativos. Num artigo de opinião intitulado O Negócio da Fome, o atual candidato à presidência da República, Paulo Moraes, questiona a forma como o Banco Alimentar se relaciona com as superfícies comerciais. E, nesse sentido, a Isabel Joné fez parte do Conselho de Curadores da Comissão de Vencimentos da Fundação Francisco Manuel dos Santos, a fundação essa que é administrada pelo Alexandre Soares dos Santos. Ora, ele tem o Pingo Doce. Não considera que há aqui um conflito de interesses? Eu não vejo como é que pode haver conflito de interesse. Eu nunca exerci qualquer tipo de atividade desse tipo remunerada e aquilo que existe quando o Banco Alimentar contra a Fome ou os bancos alimentares, porque são os 21 bancos alimentares que fazem campanha, tal e qual como qualquer outra instituição de solidariedade social que faz campanha de recolha em supermercados. Aquilo que fazemos é convidar pessoas que vão às compras para serem solidárias comprando um pouco mais para quem tem necessidades. As pessoas fazem as suas compras e, no final, devo dizer que esse grupo de distribuição que acabou de mencionar dá sempre produtos ao Banco Alimentar. E, portanto, a seguir a uma campanha de recolha de alimentos, o grupo Pingo Doce envia um caminhão-tiro de azeite, que é o produto que mais falta nos faz e que é mais caro, sempre para os bancos alimentares. E, portanto, não se pense que
que as campanhas do Banco Alimentar ou outras instituições, porque todas as campanhas são semelhantes, sejam elas de que instituições sejam, são um grande negócio para os supermercados. É que não são, porque os supermercados, as cadeias de distribuição, pagam todos os materiais aos bancos alimentares, materiais, por exemplo, aqueles vasos, deixam os cartazes, etc., e, além disso, oferecem produtos no fim. E, portanto, aquilo que existe é uma grande cadeia de generosidade em que os clientes, ou seja, o público em geral, contribui generosamente para quem tem carências na sua região, porque a ajuda é sempre local, quem dá produtos em Coimbra contribui para os pobres de Coimbra, quem dá produtos nos Açores contribui para os pobres dos Açores, e aquilo que existe após uma campanha é um donativo em produtos para os bancos alimentares. Eu pergunto isto porque ele, a certa altura, nesse artigo da Opinião, o Negócio da Fome, ele diz que a atividade solidária não necessita de ser taxada com IVA, nem de intermediários que retêm a maioria do valor dos donativos, como é o caso dos hipermercados, porque quando há as campanhas do Banco Alimentar, os lucros dos hipermercados aumentam. E, portanto, ele refere-se a essa questão. Eu não sei se concorda ou não, suponho que concorda. Eu penso que lhe respondi tal e qual na minha argumentação, mas está a falar de duas coisas diferentes. Por um lado, é os lucros dos supermercados com as vendas, outra coisa é o IVA, que reverte para os cofres do Estado, como todo o IVA que incide sobre... imposto para o Estado. Sim, que incide sobre as compras que fazemos. O IVA não reverte para os supermercados, claro, reverte para o Estado. De facto, poderíamos dizer que os produtos que são doados para a solidariedade social, em campanhas deste tipo, deveriam ser isentos de IVA. Eu duvido que isso fosse possível pela gestão informática que seria associada. Mas seria o ideal? Eu não tenho conhecimentos de IVA para sequer saber se as regulações europeias o permitiam. Eu penso que não. A lei do IVA não é uma lei nacional. É uma lei que se rege por uma diretiva europeia que se aplica a todos os Estados-membros e depois é vertida na legislação nacional com alguma especificidade própria, nomeadamente os escalões do IVA. Mas não me parece que seja possível sequer pensar que quando uma pessoa vai comprar um produto a um supermercado, seja ele para doar para a solidariedade social, que possa ser isento de IVA na origem. Não pode. Seria praticamente impossível, até porque, imagine que você ia a uma caixa de supermercado e dizia vou comprar um pacote de arroz, é para dar ao Banco Alimentar e depois levava para a sua casa. E, portanto, há aqui um controle até das dádivas que não poderia ser feito assim. Portanto, penso que, por vezes, as pessoas têm argumentos que esgrimem até na imprensa sem refletir suficientemente sobre eles. E, portanto, penso que quando temos uma posição que queremos defender, devemos refletir suficientemente sobre a sua execuibilidade. E há muitas normas europeias que condicionam algumas das ideias que gostávamos de ver postas em prática. Ok. Mais uma vez, muito obrigado, Isabel, por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer tê-la aqui connosco. Eu é que agradeço o convite e espero que aquilo que se faz nesta escola e os alunos que aqui são formados percebam que talvez a parte mais importante do jornalismo seja a ética que deve reger este tipo de profissão. Desejo-lhe boa sorte para a sua vontade de ser jornalista de televisão. Obrigado, não se pode fazer jornalismo sem ética, é verdade. E termina assim mais um Panorâmica. Nós voltaremos para a semana e até lá podes continuar a acompanhar os nossos conteúdos no Facebook ou rever o programa no YouTube. O E2 fica por aqui, mas nós voltamos para a semana. Até lá.